Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esse dia. Hora de colocar cada um o seu filho no banco, em modo avião. Estamos meditando dentro da Escola Bíblica Dominical nas doutrinas da graça, em especial a respeito da expiação limitada, ou seja, as pessoas do mundo não são todas chamadas por Deus, mas apenas aquelas que o Senhor comissionou antes da fundação do mundo. Finalizamos com o texto de Hebreus 13, 21, dizendo que Deus o fez, o grupo dele, o povo dele. Vamos sentar, gente, está muita movimentação, muita conversa. Deus o fez por meio de Jesus Cristo, o grande pastor. Ele deu a vida em favor das suas ovelhas. Há muitas passagens bíblicas que apoiam o que acabamos de falar e ensinam que o propósito de Deus na morte de Cristo incluía o agrupamento, o ajuntamento de um povo da nova aliança por meio da sua graça irresistível. Interessante isso. Vamos sentar, Helena? É interessante nós olharmos a história, porque às vezes você fica apenas dentro do contexto da Bíblia, e não é problema isso, mas nós temos que entender o contexto que as coisas acontecem. Então ele vem ajuntando um povo para ele. Só que quando nós vemos em 70 depois de Cristo, depois da morte de Cristo, Jerusalém foi invadida e foi destruída. E começou-se uma grande perseguição do povo romano, do Império Romano em relação aos cristãos. E por que isso acontece? Para que com essa dispersão pudesse a palavra de Deus ser propagada em outras regiões, inclusive para nós sermos encontrados. Então quando a Menise, ela vai lá com Nicolas, e vai lá e prega lá o evangelho, entrega os folhetos, evangeliza, ela está fazendo como que aconteceu lá na cidade de Jerusalém. As pessoas, para fugir da perseguição, elas foram junto com as suas crenças, e foram falar daquelas suas crenças. Então nós vemos a condição de que Cristo, ele ajunta o povo dele, então primeiro ele espalha para trazer o povo de volta. João 10,15. Luísa. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tá? Ele dá a vida pelas ovelhas. Ovelhas não quer dizer dou a minha vida por todas as pessoas. Ele está dando a vida pelas ovelhas. As ovelhas são aquelas que são filhos. Isso não é o mesmo que dizer dou a minha vida por todas as pessoas. No Evangelho de João, as ovelhas não são todas as pessoas. Nem a palavra ovelha se refere àqueles que haviam usado o seu poder de autodeterminação. Eu aceito, eu creio, para produzirem fé. E aí quando nós começamos a estudar o livro de João, nós já estudamos isso no passado, a gente pôde ver a condição. Heloísa, não tem graça nenhuma. Você está atrapalhando o papai e a mamãe a ouvir a palavra. Tá? Quando nós meditamos dentro do Evangelho de João, e quando nós meditamos em qualquer outro livro, nós temos que entender que o que se fala no livro tem que ser explicado pelo próprio livro. Então não adianta eu querer entender Vânia, a parte da Vânia. Eu posso ouvir que as pessoas falam da Vânia, mas eu só vou conhecer a Vânia quando eu conviver com a Vânia. A mesma coisa é com o Evangelho. Quando nós falamos a palavra ovelha, a gente tem que entender o que João falava a respeito das ovelhas. Quem eram essas ovelhas? Eram quaisquer pessoas? Não, a verdade não é essa. As ovelhas não são todas as pessoas. Em vez disso, as ovelhas são aqueles que Deus escolheu e deu seu Filho. João capítulo 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que veio a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. E aquele que o Pai não dá?
Ele não virá ele. E aí você só pode vir se o Pai der. E se ele vier, se nós vamos a ele, ele não lança fora. É a condição daquela pessoa que ela é conhecida como muquirana ou mão de vaca. Diz que o cara coloca um sorrisal na mão assim, pula na piscina, sai do outro lado, abre a mão, o sorrisal está sequinho. Ele não lança fora. Nada que você venha fazer vai te desabonar por uma aliança que ele mesmo fez. João 6,19. Tendo navegado uns 25... Não é essa não, hein? Peraí. 17. Pera. João 6,44. Perdão, Felipe. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem pode aceitar Cristo se o Pai não entregar? Ninguém. Se o Pai não colocar fé no meu coração, se Ele não transformar o meu coração, se Ele não mudar o meu comportamento, eu não vou a Deus. Nós não amamos a Deus no sentido de obediência a Ele. Se Ele não colocar esse desejo, essa vontade no meu coração, nós não vamos. A fé só é possível para aquelas pessoas que são ovelhas. João 10:26. Mas vós não creis, porque não sois das minhas ovelhas. Por que algumas pessoas, nós falamos do Evangelho e as pessoas não creem? Porque elas não são ovelhas de Cristo. E a gente continua falando, a gente continua ensinando, a gente exorta, mostra que esse caminho é melhor. E a pessoa faz o quê? Continua no caminho dela. Continua no caminho dela. Quando nós estamos dentro de uma situação em que alguém mostra pra gente que um caminho daqui é melhor do que esse, a menos que você seja burro, você vai seguir o caminho melhor. Eu chego para você e falo, olha, não pega esse caminho para você voltar para casa, porque está um caos. Eu vou ver se está um caos mesmo. Não. A gente vai seguir o GPS, está lá o GPSzinho, o caminho vermelho. Alternativa. Não, eu vou pelo caminho com trânsito. Olha, naquele lugar ali tem um movimento de ladrão e os caras vão te assaltar. Será que tem mesmo? Eu vou lá? Não vai, gente. Você vê como a nossa mente natural, quando a gente vê uma situação de perigo e dano, a gente sai dela. É aquele exemplo da tomada. Quem já tomou choque na tomada, não coloca o dedo na tomada. Gato escaldado tem medo da água fria. O que é? O gato já tomou aquele banho de água quente, que queimou a pele dele. Quando ele vê água, ele fica com temor. E nós não fazemos a mesma coisa. A gente continua seguindo o nosso caminho. Porque nós olhamos para a palavra como se ela fosse uma mentira. Aí quando você fala no sentido de fé, pior ainda. Porque você fala para a pessoa, o caminho é esse, e a pessoa fala, não, eu quero é outro. Eu quero é outro. Todos nós passamos por um crescimento espiritual. Todos nós ficamos diante, muitas vezes, de outras situações. E nós tomamos as decisões, mas foram guiados pelo Senhor. Era muito mais emocionante eu estar lá no movimento de batalha espiritual, pulando, dançando, tocando chofar, acreditando que qualquer óleo curava, e que o óleo que frita o ovo também é o óleo que unge a pessoa e está tudo certo. Eu sempre achei muito legal. Ali é mais legal do que ficar falando de pecado. O Nicolas falou para mim assim, pastor, hoje nós vamos apresentar o Joaquim. Os pais da Aisla vão. Eu falei, beleza, hoje é o julgamento divino contra Judá. Olha que legal. Não seria melhor falar assim, hoje é dia de festa, salmo não sei das quantas. Por que esse cristianismo é assim? Por que não é todo mundo que responde esse cristianismo? Porque as pessoas não são ovelhas. Não são ovelhas. Quando a pessoa é ovelha, ela ouve e ela é atraída. Eu fui atraído. Da mesma maneira que você é atraído, eu fui atraído. Não dava mais. Eu e o Rosângela não conseguimos mais entrar e ficar ouvindo potoca, porque o nosso tempo é muito importante. Aquilo ali não está valendo, não está batendo, está errado, tem alguma coisa de errada. Quando você começa a ouvir o evangelho do pecado,
da dor, do sacrifício. Você fala, isso tem mais lógica. Não é o mais saboroso, mas é o que faz lógica, é o que tem lógica. A fé só é possível porque eles são ovelhas. As ovelhas não se tornam primeiramente ovelhas por crerem. Elas são capazes de crer porque são ovelhas. Eu creio porque eu sou ovelha. Eu não vou me tornar uma ovelha. E as pessoas pensam assim. Quando o cara disser sim na igreja, ele passa a ser ovelha. Não, se ele disser sim é porque ele é ovelha. Se você ouve o de evangelho e você consegue entender o evangelho, por mais duro que seja, é porque você é ovelha. Você não está satisfeito com aquilo. Jesus, quando estava no monte do Getsemane, ele não estava satisfeito com aquilo. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele responde também como uma pessoa que crê, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele não estava satisfeito em tomar chicotada. Ele não estava tomou um anestésico no corpo para ele não sentir nada. Ele sentiu dor, a rejeição das pessoas. Ele sabia que aquilo ali ia ser inconveniente para ele. Mas ele sabia que o Senhor estava querendo o bem, queria o melhor. E isso só faz ovelha. Por isso, quando Jesus disse, dou a minha vida pelas ovelhas, as suas palavras significam, por meio do meu sangue, eu compro aqueles que meu Pai me deu, e eu obtenho a fé e todas as bênçãos que são dadas àqueles que estão unidos a mim. Hoje pela manhã o Felipe escolheu, conta as bênçãos, e dize quantas são, e verá surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Se você fechasse os olhos agora e pudesse ser reportado há 10 anos atrás, 20 anos atrás, como seria? Como que você estava naquela época? Como que eu estava há 30 anos atrás, 40 anos atrás? Como que eu estava quando eu estava na idade do Daniel, por exemplo? O que eu fazia, o que eu pensava? Quais eram as minhas dores, as mazelas que passavam no meu coração? Presta atenção, Helena, não é hora de brincar com copo, tá? O que passava na minha cabeça? E por que eu não sou mais daquele jeito? Deus mudou o coração. Você também tem uma história diferente. Cada um tem uma situação diferente. De 10, 15, 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás. O que você era, o que você passava, o que você pensava. João 17. João 17, capítulo 6, 17, 6, 9 e 19. Mas manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus. Tu nós confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ponto. Ele manifestou o nome dele, Esther, para quem? Jesus manifestou o nome dele para quem? Aos homens. Aos homens que me deste do mundo. São todos? Não. São aqueles que ele deu. Verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está orando por todo mundo? Está orando por quem? Pelo qual aqueles que Deus deu. 19. Manu, senta do lado da mamãe, por favor. Manu. Não, deixa, ela vai. Manu, senta do lado da mamãe. Verso 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eles quem? Aqueles que o Pai deu. Não são todos, aqueles que o Pai deu. A santificação em vista nessas palavras era a morte de Jesus, que ele estava prestes a sofrer. Portanto, Jesus estava dizendo que a sua morte visava especificamente aqueles em favor de quem ele orava. 17:9 de novo, por favor, Esther. 17:9, João 17:9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são seus. E por esses ele santificou. Por esses ele deu a sua vida, e somente por esses. Por mais que a gente queira, e seja o desejo do nosso coração que a gente venha, não é para todo mundo, não é para todo mundo. No dia do juízo você vai lembrar disso.
Espero que você esteja do lado das ovelhas. Você vai olhar, vai falar assim, caramba, por que tal pessoa não está aqui? Está lá. Nós vamos olhar, ver pessoas na televisão. Pessoas que você fala assim, essas pessoas davam um indício que elas eram, mas elas não são. Porque elas não eram ovelhas. Eu posso parecer ovelha. Eu posso pegar uma capa de ovelha e colocar. Posso colocar um terno, uma gravata, entendeu? Passar um negócio no cabelo para ficar ajeitadinho, tal, ter uma voz assim, de trovão, tal. Falar da palavra de Deus, ganhar muitos para Deus e eu não ser de Deus. O convencimento, esse convencimento, ele não necessariamente vem de Deus. O convencimento, ele vem de Deus. Essa aparência nem sempre vem de Deus. Então você seja uma pessoa cordata no falar, no pensar, no agir, no se vestir, beleza. Mas não é isso que define se você é cristão ou não. Jesus morreu para reunir os filhos de Deus. Ele é o centro. É por isso que os louvores têm que ser cristocêntricos. A palavra tem que falar de Cristo. Eu não tenho que falar da sua dor. Eu não tenho que falar da sua doença. Eu tenho que falar da palavra. Comentei há 2 semanas atrás, falando que o homem tinha que se lascar e tudo mais. A pior coisa que a mulher pode fazer dentro do casamento, ela é saber que o homem está se alicerçando e se alinhando como sacerdote e ela querer abusar disso. Ah, é? Agora que eu vou tirar o couro dele. Deus olha, fala, ela não entendeu nada. Aí Deus vem e endurece o coração do homem. Aí a mulher acha ruim. O homem, ele tem que morrer em prol da esposa. Eu morro em prol da minha esposa. Mas se ela abusar disso, ela vai ser julgada por isso. Deus vai pesar a mão sobre a vida dela. Deus nos fala, aí vem um profeta, né, que não é da abençoado, vem falar daquele negócio lá, daquelas 3 letras lá, né? SUV. João não nos fala de uma profecia do sumo sacerdote que expressa uma ideia semelhante. Nem considerais que vos convenha que um só homem morra pelo homem. Desculpa. Jesus nos fala de uma profecia do sumo sacerdote que expressa uma ideia semelhante. João 11, 50 a 52. João 11, 49 a 52, por favor. Caifás, porém, o dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis. 2. Continua. Nem considerais que vós convém que morra um só homem pelo povo, e não venha aparecer toda a nação. Ora, ele não disse isso, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos, ponto. Tá? Caifás, ele era o sumo sacerdote daquela época, era o mais alto cargo. E ele traz uma profecia que é do Antigo Testamento. E ele sabia que Jesus Cristo era o Messias? Sabia. Ele sabia que ele era a nova aliança profetizada em todo o Antigo Testamento? Sabia. Tudo isso ele sabia. E ele fala, importa que se pereça um homem pereça, em prol de todo o povo. Não só em prol de um povo. E aí ele finaliza no 52, para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ele está falando de quem? Ele está falando de mim e de você. Um judeu está falando isso. Ele fala de uma condição que eu acho que ele nem estava entendendo o que ele estava falando. Mas ele sabia que Jesus Cristo era o Messias. E por que ele fez o que fez? Porque ele estava mais preocupado com as coisas do mundo. Quando você se preocupa mais com as coisas do mundo, você está fazendo como Caifás. Eu importo com aquilo que é natural. Eu quero ter uma loja grande, eu quero vender bastante, eu quero ter bastante dinheiro e não há problema em relação a isso. Desde que isso não passe
na frente do Senhor. Isso não pode. Pela primeira vez em 10 anos que nós estamos de igreja, você faltou no culto da noite por causa de trabalho. O que você acha? Você acha que é bom isso? Você acha que isso é prosperidade? Você acha que é prosperidade você trabalhar num evento em que vocês foram abençoados? Vocês falaram para mim que foram abençoados. Quando chega no momento de ir para a casa do Senhor para glorificar o nome dele, eu estou cansado. Eu tenho que trabalhar um pouco mais. Eu não posso desapontar o homem. Você acha que isso é bênção? Eu digo para você que isso não é bênção. Em que se Deus não tiver misericórdia, do mesmo jeito que esse dinheiro entrou, ele sai. Quebram-se coisas, perdem-se coisas, multas e um monte de coisa pode acontecer para Deus mostrar para você que domingo é o dia do Senhor. E eu nunca abençoei domingo à noite. Nunca. Nunca. E você mesmo assim decidiu que por causa das suas contas, porque quando você lê lá em Reis, em Crônicas, está lá escrito que o rei de Israel, ele fez aliança com o povo pagão. É exatamente o que você fez. Eu digo que confio em Deus, mas se eu não aproveitar esse momento aqui, eu não vou conseguir pagar minha conta. A tua prosperidade vem de onde? Do seu trabalho ou de Deus? Há filhos de Deus espalhados por todo o mundo e eles precisam ser alcançados. Eles, filhos de Deus, são as ovelhas do Senhor. São aqueles que o Pai deu ao Filho e trará irresistivelmente a Jesus. Não é opção. Eu não quero, eu não estou com vontade. Como você fez no domingo passado. Não estou com vontade, eu estou cansado. Trabalhei demais. Eu mereço descansar. Estou com dor de cabeça. Engraçado que a dor de cabeça é uma coisa interessante. Quando o Nicolas passou o vídeo lá, olha aqui, pastor, estamos aqui e tal. Eu falei, pro trabalho não atrasa. Pro trabalho não atrasa. Teve gente que saiu de casa 4 horas da manhã. Pro trabalho não atrasa. Não atrasa. Porque tem que estar no horário. O cara falou que o evento vai ter às 19 horas. Eu vou sair? Nunca. Eu não posso. Eu posso fazer com que essa pessoa fique chateada comigo. Mas o Senhor você pode fazer. Você entende a dinâmica do nosso coração? Do nosso não. Graças a Deus, Deus já tirou isso do meu coração. A prioridade é vocês. Semana que vem eu vou para Teresina. Quinta, sexta e sábado. Volto domingo, pego o avião lá, acordo às 2 horas da manhã. Vou pegar o avião às 4 horas da manhã para chegar aqui às 7. E eu vou vir para Dominical. Pela graça do Senhor. Eu estou cansadinho. Não, a prioridade são vocês. A prioridade é a casa do Senhor. Jesus morreu para reunir essas pessoas em um único rebanho. João capítulo 10, de 15 a 16. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a vida pelas ovelhas. A mim que não me deixar cruz. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Heloísa, não tem graça. Não tem por que gritar. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Ele está falando do povo judeu, ao contrário de mim e de você, que somos um povo pagão. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. O grande dilema do pastor é falar coisas que provêm de Deus, para que quem sabe você ouça, entenda e viva. Em a vida de algumas pessoas eu vejo isso, em outras não. E a gente tem que continuar falando as mesmas coisas, trazendo os mesmos ensinamentos, porque a pessoa ela não quer entender, a pessoa não quer falar. O reunir mencionado em João 11:52 e o conduzir são a mesma obra de Deus. E ambas
compõem o propósito divino da cruz de Cristo. Cristo não morreu para tornar isso possível, mas para fazer isso acontecer. Isso é importante, tá? Jesus não morreu para tornar minha salvação possível, mas fazê-la acontecer. Apocalipse 5:9. E entoaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque fostes mortos e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E nação. E aí a gente tem que entender que, quando ele fala para compraste os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, é que os filhos de Deus eles estão dispostos por todo lugar. Heloísa. Luísa. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O povo de Deus, ele está disperso. Quando nós pregamos, quando nós falamos, quando nós expomos o Evangelho, nós estamos fazendo com que essas pessoas de toda tribo, língua, povo e nação sejam alcançadas. Pastor, mas eu não estou lá na África, eu não estou... Mas nós abençoamos missionários para fazer isso. Quando você devolve o seu dízimo, o que a gente faz? Uma parcela, a gente vai lá e abençoa o missionário. Isso é algo que você tem que começar a desenvolver na sua vida também. Então, pontualmente, mensalmente, a ministra vem e fala assim: abençoa isso na obra missionária. É uma forma de você alcançar outros povos. A gente tem que parar de pensar apenas em nós. Então, às vezes, esse pensamento, ele passa pelo coração. Às vezes você está com dinheiro na carteira, a pessoa fala: poxa, eu estou com fome, estou com isso aqui. O teu coração vem e fica pesaroso. Fala: poxa, eu só tenho essa nota, e agora? A gente tem que começar a se desapegar dessas coisas, tem que começar a pensar: quantas bênçãos o Senhor tem feito? Será que eu não posso abençoar alguém? E você tem que começar a olhar para as pessoas dessa forma, dessa ótica. Abençoar sem nada, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. Eu acredito que já esteja na hora de você descer com ela e ter uma história com ela, porque ela não vai parar. Ela já acha que quando voltou ela vai. Entendeu? Está na hora de você pegar e descer com ela e mostrar para ela, sem brinquedo, sem nada. Vai lá e conversa com ela e volta. Sugestão. De acordo com João 10,16, não se diz que a morte de Cristo comprou todas as pessoas, e sim pessoas de todas as tribos do mundo. Esta é a maneira como devemos entender. 1 João capítulo 2, verso 2. Senta lá, Felipe. Não recolhe isso agora, não. Deixa aí, não esquenta a cabeça, não. 2:2. Primeiro João, capítulo 2, verso 2. Jesus também foi convidado. Não. 1 João 2:2. Aqui. E ele? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse mundo não são todas as pessoas, mas são aqueles que o Filho recebeu do Pai. Se nós pensarmos esse mundo inteiro como sendo o mundo inteiro, a palavra de Deus ela se contradiz, e ela não se contradiz em lugar nenhum. Muitas pessoas usam isso para argumentar que a expiação ela não é limitada, ela é ilimitada. Quem aceitar esse mundo não quer dizer todo mundo. Porque a Bíblia ela é construída, a santificação, a revelação ela é progressiva. Para você também ela é progressiva, você vai aprendendo as coisas de Deus progressivamente. São degrau após degrau, tijolo após tijolo. Você já construiu. Quando você lê um versículo desse, você sabe que o mundo jaz no maligno e o mundo inteiro não vai ser contemplado por essa salvação. Não vai.
Isso significa que Cristo morreu com a intenção de satisfazer a ira de Deus por todas as pessoas do mundo? Não. De tudo que temos visto nos escritos de João, não é esse o significado, pelo contrário. Ou João capítulo 11, não, esquece, não vai ficar muito longo. 1 João 2:2, espera um pouquinho. Pelo contrário, a correspondência entre esses textos que nós estamos vendo serve para escaparmos da convicção de que ambas as passagens é a mesma. Não é a mesma, nós temos que interpretar cada texto de uma forma específica. Quando nós olhamos para uma situação, nós olhamos, por exemplo, a pessoa está com uma febre. Essa febre ela pode ser uma gripe, ela pode ser qualquer coisa, pode ser uma meningite, ela pode ser qualquer coisa. Então, você não pode olhar para essa febre sempre com um resultado. Por isso que você vai no médico. Aí o médico faz os seus exames, faz os testes e ele identifica. Olha, não é uma virose, é uma meningite, ou é uma covid, ou é alguma coisa. Ele vai definir porque o tratamento ele é diferente. Quando nós lemos os textos sagrados, nós também temos que buscar de Deus o entendimento para que nós possamos aprender o que Ele quer falar e não o que eu quero aprender. Não o que o meu coração deseja. A grande dificuldade que nós vemos em algumas igrejas é que as pessoas falam aquilo que nós queremos ouvir, não o que nós precisamos ouvir. A enfermidade, ela vem e demanda um tratamento correto. Por isso que você pode até ir no Google para dar uma pesquisada, mas em última instância vai no médico. Porque ele que teoricamente está capacitado a fazer isso. Se você vai na palavra de Deus sem esse tipo de entendimento, seu entendimento é confuso. Como era o meu numa época da batalha espiritual, com tudo que eu ouvi e fazia. O mundo inteiro é correspondente aos filhos de Deus que andam dispersos. Portanto, é natural pensarmos que o objetivo do apóstolo João nesse texto, dizendo que é o mundo inteiro, é enfatizar a obra de Cristo, que aconteceu a partir do sacrifício dele, mas pela ordenança do Pai. O livro de Apocalipse é muito claro, dizendo que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Não é algo que acontece dentro da nossa vida temporal, é algo que já aconteceu. Ele é a propiciação apenas pelos pecados das ovelhas. Não a obra propiciatória de Cristo, não. A obra propiciatória de Cristo tem o propósito de reunir pessoas do mundo inteiro. João 10:16. Qual o propósito desse sacrifício depois de glorificar a Deus? Reunir esse povo. Reunir a minha vida e a sua vida. Fazer com que as pessoas que pensam da mesma maneira, ouvindo a voz do bom pastor, essas pessoas elas possam realmente vir ao Pai. E ter uma vida transformada e mudada. Não simplesmente ouvir e continuar fazendo a mesma coisa. João 10:16, Daniel. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. Me convém conduzi-las e ouviram a minha voz. Então não haverá nenhum rebanho e um pastor. Como é que é? E um pastor. Não. João 10, o finalzinho, acho que você comeu bola e alguma coisa aí. Então haverá um rebanho e um pastor. Você falou, então não haverá um rebanho e nem um pastor. Então haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho de judeus, um rebanho de cristãos, um rebanho de pessoas que amam ao Senhor. É por isso que ele morreu. São as ovelhas em favor das quais ele morreu, que são chamadas dos filhos de Deus, que são redimidos, que estão dispersos. Pessoas que estão separados por aí. Então quando você tem a oportunidade de falar do amor de Cristo, fale. A minha mamãe estava falando que ela estava, sei lá, acho que foi comemorar o aniversário dela, ela estava contando, e aí com as amigas lá, ela falou com o garçom que estava atendendo, era Paulo, ela falou, não sei o que, já entregou um folhetinho para ela, já pro rapaz, já falou do amor de Deus ali para ele, entendeu? Ele ficou feliz. Quando ela está no Uber, ela fala lá pro cara, você conhece a Cristo. Essa forma de alcançar, nós queremos que Cristo volte. O apóstolo Paulo diz, é melhor, não sei se eu vou ou se eu fico. Se eu vou é muito bom que eu vou ficar com o meu Senhor, mas se eu estou aqui, eu estou fazendo a obra dele. E ele só vai vir quando completar a obra. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que levar esse evangelho para todo tribo, língua, povo e nação. Mas não é qualquer evangelho. Nós temos que levar o evangelho do Senhor. Tem muito evangelho aí que está prostituído. Um evangelho de prosperidade, um evangelho de coaching, evangelho de pastores que no altar, estava vendo um rapaz que é coaching cristão conhecido,
E aí ele lá no altar falando das coisas de Cristo, numa palestra gravada, mostrava ele xingando o cara, mandando o cara para um lugar, não sei o quê. Como é que a pessoa ela pode ter uma boca para adorar o Senhor e outra para não adorar? Como é que é isso? Isso vale para mim também. Isso vale para você. Mesmo que você não seja uma pessoa pública, quando as pessoas veem você como um homem de Deus, você é um homem de Deus. Quando as pessoas veem você como uma mulher de Deus, você realmente mostra uma figura de uma mulher de Deus, um profissional. As pessoas elas olham para você e você é uma pessoa confiável. Você é uma pessoa que realmente espelha essa figura de Cristo. Talvez esteja impedindo muitas vezes esse evangelho ser propagado, porque você não conseguiu ainda aplicar na condição básica do cristianismo a sua vida. Você não respeita, você não ouve, você não fala, você não age como uma pessoa de Deus. E aí o que acontece é que as pessoas elas vão ter mais dificuldade de receber o evangelho através da sua vida. Amém, queridos? Senhor, te louvamos por esse tempo de escola bíblica dominical, pelos ensinamentos que o Senhor tem trazido a nós. Quero pedir, Pai querido, que o Senhor possa sedimentar esses conhecimentos, esses ensinamentos no nosso coração, para que nós possamos transparecer aquilo que realmente procede de Ti, na vida dos irmãos, na vida daquelas pessoas que estão perdidas de todo o povo, tribo, raça e nação. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Muita agitação hoje, tá? Foi difícil manter a concentração. As crianças elas têm que ser contidas, elas têm que ouvir, que têm que ficar quieto, entendeu? Tem que se tomar algumas atitudes, algumas medidas, porque senão a gente não consegue acompanhar. Eu fico fazendo uma força tremenda para manter a minha foco na coisa, entendeu? Mas eu do outro lado tô falando assim, esse pai não vai fazer nada, essa mãe não vai fazer nada, será que eu vou ter que falar mais uma vez? Vou ter que falar? Gente, vocês têm que ensinar o filho de vocês. Tem que ensinar. A Helena não tem mais idade para desenho, não tem. Ela tem que ficar sentadinha e começar a ouvir. Ela dispersa de vez em quando, mas ela tem. A Manu começa a entrar nisso. Não tem que ficar brincando com ursinho, nada. Isso aí tem que eliminar. Isso tem que proceder dos pais. Entendeu? Não tem. Trouxe o ursinho, vem até o carro. O ursinho fica no carro, para que a pessoa portuguesa possa ouvir, entendeu? A Heloísa está caminhando para isso, mas ela também tem que aprender isso. Mas isso depende de vocês. Eu não posso ficar interrompendo toda hora a palavra para chamar atenção, porque a Heloísa passou aqui, levou o fio, porque a Helena isso, porque... Não posso. Você tem que fazer isso em casa. É a sua função. Você está ensinando o seu filho a respeitar a casa do Senhor, respeitar as coisas do Senhor. Se você não ensinar isso em casa, não é aqui que ele vai respeitar. Ou então, ele vai respeitar só aqui e na casa ele vai achar que não é. Porque quem está chamando a atenção sou eu. Porque quando eu chamo a atenção, a criança ouve. Ou seja, está faltando um comando com o pai. Não é brigar, não é bater, não é nada disso. É simplesmente exercer autoridade. Olha, fulano, você está indo para a casa do Senhor. Aqui não é momento de você ficar deitado, não é o momento de você ficar olhando para os negócios, não é momento de ficar no colinho, não é nada disso. Tem que ficar sentado e tem que começar a aprender. Isso é função sua. Amém, queridos?